Boa noite a todos. Mais uma vez de volta para os nossos estudos semanais do Livro dos Espíritos. Só para que a gente possa se situar, nós começamos na semana passada, Escolha das Provas, que é um subtítulo do capítulo 6, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Essa segunda parte, ela vem falar da vida dos espíritos no plano dos espíritos, né? E nós também, então, aqui no capítulo 6, neste subtítulo, Escolha das Provas. Só para que a gente possa se situar, principalmente para quem está chegando às vezes agora, não teve a oportunidade de assistir uma ou outra aula anterior. Na quinta-feira passada, a última questão que nós vimos foi a questão 259, na qual nós vimos que nós não prevemos todas as tribulações que passamos na vida física. Nós escolhemos apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que nos achamos, das nossas escolhas. Ou seja, os fatos previstos são os principais, ou que influem de forma decisiva no nosso destino. Se escolhermos trilhar na vida física uma estrada esburacada, há a probabilidade de cairmos em algum buraco, mas pode ser que não caiamos. Ou seja, há uma previsão, por exemplo, de eu ter que enfrentar provas relacionadas, por exemplo, a perder o hábito de não roubar. Então, pode acontecer que eu, espírito desencarnado, opte por vir no meio onde eu vou, vamos dizer, vou ser atraído, ou que eu vou presenciar e posso vir a me sujeitar a ter a intenção novamente de roubar. Não raro, vou nascer no meio de ladrões, de pessoas com as mesmas tendências delituosas que o meu espírito tem. Mas o fato de eu escolher muitas vezes essa prova, que não deixa de ser difícil, ou seja, eu vou renascer em um meio que vai apresentar um desafio constante para o meu espírito. Então, apesar de haver essa previsão, e nisso há uma escolha, muitas vezes, do meu espírito, durante a minha experiência reencarnatória, eu posso dizer não à tentação de roubar, como eu posso dizer novamente sim. Eu tenho a liberdade. E aí, dependendo da escolha que eu faço, a minha vida vai seguir por trilhos diferentes. Então, por isso que nós costumamos dizer que não há um determinismo absoluto. As provas escolhidas pelo espírito são estas de cunho geral. Geralmente a família onde eu vou nascer, os pais que eu vou nascer, dos quais eu vou vir, né? E não raro dentro desse contexto de pais e de família, eu sei mais ou menos o meio em que eu vou renascer, se eu vou ter mais ou menos dinheiro, oportunidade de estudar, ou mais dificuldade para estudar. Mais ou menos eu posso também participar da escolha de eventuais problemas que eu traga físicos, fisiológicos, que eu já nasça com eles, ou que possam vir a aparecer, a surgir em determinado decorrer da minha vida. Um problema cardíaco acentuado, enfim, isso problemas de doenças podem ter sido escolhas do espírito previamente feitas, mas nós não podemos esquecer que uma vez que eu faço escolhas sempre, as escolhas que eu estou fazendo nessa vida também interferem nas consequências que eu colho aqui mesma, ou seja, um câncer pulmonar que surja quando a pessoa está com 40, 50 anos, a pessoa nunca foi fumante, sempre teve uma vida mais ou menos regrada, sempre cuidou de, às vezes, se alimentar bem, teve os cuidados normais, vamos dizer assim, e ela desenvolve um câncer pulmonar. Isso pode ter relação, sim, com o seu passado. Pode ser que esta prova advenha de uma escolha que o espírito fez. Mas se dentro desse exemplo que eu citei, quer dizer, a pessoa que vai desenvolver um câncer pulmonar, 40, 50, 60 anos, ela fuma desde os 10 anos de idade? Não necessariamente, aliás. Em grande parte das vezes, a colheita da doença não tem a ver com uma escolha do espírito e muito menos com débitos do passado.
a consequência advém das escolhas que ele fez nesta própria existência. Então, há uma lógica. Nós não fazemos um diagnóstico mágico e igual para todas as situações, os desafios que a vida nos apresenta. Nós espíritos espíritas, somos chamados a compreender a lógica da justiça divina, para que mesmo quando não tenhamos respostas exatas, imediatas e absolutas, nós possamos ter absoluta certeza de que não existe acaso e que há uma justiça por trás das dificuldades que atravessamos. Bom, mas então vamos dar continuidade. Eu só coloquei aqui mais ou menos situando onde nós havíamos parado. Na questão 260 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Ou seja, eu acabei de citar para vocês um exemplo fictício, né? De alguém que precisa enfrentar a tendência de roubar e que escolhe, então, nascer no meio, numa família, onde existam ladrões. Quer dizer, ela vai ter que conviver com isso. E a resposta dos espíritos a essa questão de Kardec, quer dizer, como é que pode o espírito escolher isso? Os espíritos respondem o seguinte: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Eu costumo brincar, eu tenho uma tarefa, uma das tarefas grandes que eu preciso aprender ainda, que é a paciência. Eu já melhorei muito, comparando a como eu era 20 anos atrás. Eu, Cristiane, já melhorei muito. Mas eu brinco que eu tomo muito cuidado nas minhas orações em elevar meu pensamento e falar assim: Senhor, dai-me paciência, ensina-me paciência. Porque eu sei que para que eu tenha paciência, eu tenho que enfrentar situações em que eu seja testada para ter paciência. E como eu reconheço a minha imperfeição, eu prefiro às vezes não pedir muitos desafios, deixá-los que eles venham naturalmente, porque eles virão. Eu citei uma situação só, né? Mas quando nós pedimos, por exemplo, ao Senhor, Senhor, dai-me tolerância. Vocês acham que para que eu aprenda a ser tolerante, eu vou viver uma vida sem desafios? Ou eu vou ser chamado a conviver muitas vezes com pessoas que divergem de mim? Diferentes, muito diferentes de mim, às vezes que me enfrentam. Desafios que a vida vai trazer para mim, para que eu possa exercitar a minha tolerância. Vejam só, quando a gente fala em paciência, tolerância, humildade, compaixão, estas, as que consideramos virtudes, dentre tantas, né, que nós poderíamos enumerar, virtudes de Jesus, nós não podemos nos esquecer que isso não cai do céu nas nossas cabeças e corações. São conquistas. Como espíritas, nós estamos justamente aprendendo a força do estudo, do trabalho, da vivência. Somos chamados para a realidade da persistência, da dedicação, do comprometimento. Então, se nós ainda precisamos desenvolver essa, aquela outra, ou às vezes, quem sabe, todas as virtudes, o que é o mais comum de todos nós, não se surpreendam dos desafios que surgem
diariamente nas nossas vidas. É justamente para que possamos desenvolvermos, aprender. Ainda nessa questão 260, na linha A, Kardec vai perguntar: assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Ele diz o seguinte: então tá, nós temos imperfeição, nós temos que enfrentar algumas tendências através de provas, mas se a Terra fosse composta só de gente, de espíritos muito avançados, a gente não teria como, né, fazer esse aprendizado que nos falta. E eles respondem: e seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve mesmo se dê na Terra. Ou seja, quem vai transformar a Terra num mundo melhor? A humanidade, que nela habita em todos os planos da vida. Na medida em que formos avançando como espíritos e já não trouxermos mais tantas tendências negativas, que não formos mais tão imperfeitos, que já tivemos conquistado maior dignidade diante de Jesus com a conquista, a vivência de mais destas virtudes evangélicas, certamente a Terra terá se modificado. Na questão 261, Kardec vai perguntar: nas provações, por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição? Tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? Quer dizer, será que a gente vai ter que enfrentar sempre tudo nas nossas experiências reencarnatórias, até chegarmos à perfeição? E os espíritos respondem: certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas estas tendências. Neste exemplo, que a própria resposta dos espíritos trouxe, quer dizer, de um espírito escolher a prova da riqueza, porque muito possivelmente foi mal sucedido em outras experiências anteriores, quando teve muito dinheiro. O espírito, então, a escolha geral foi essa, nascer no meio onde ele vai ter acesso a muito dinheiro. Ou a vida vai se encaminhar para que ele conquiste muito dinheiro. Ele vai ter oportunidade de estudar ou de trabalhar, enfim. E ele vai conquistar muito dinheiro. Então, essa é a escolha genérica do espírito. Mas as suas reações, a vivência que ele vai escolher ter com muito dinheiro, pode variar. Ele pode ser generoso ou egoísta. E dependendo da escolha que ele vai fazendo, da utilidade que ele dê ao dinheiro que ele detém nesta experiência reencarnatória, ele pode se eximir de passar por uma ou outra tentação. Se ele escolhe ser generoso, e ele naturalmente é generoso, ele vai estar se afastando de provas difíceis ligadas ao egoísmo. Porque ele vai estar superando com uma escolha que ele faz, de pensar, de sentir e de agir com generosidade. No entanto, se ele escolhe o caminho do egoísta, ele pode se perder na utilização daquele montante de dinheiro que ele possui nessa experiência reencarnatória. Ele pode não só cair em relação à tentação do egoísmo, mas ele pode cair também
em relação ao enfrentamento da sensualidade exacerbada, do mau uso do poder, do mau uso da imagem, enfim, tantos outros vícios que se pode desenvolver partindo da premissa de se ter muito dinheiro e de ser egoísta. Então é exatamente isso que os espíritos disseram. Nas nossas experiências reencarnatórias, usualmente falando, nós escolhemos caminhos mais ou menos genericamente traçados. Nessa vida, por exemplo, eu preciso desenvolver mais a simplicidade, a humildade, preciso aprender a tratar a terra. Eu não vou precisar desenvolver muito a minha intelectualidade, então eu vou escolher os pais e o meio necessários para que eu possa trabalhar essa vertente. Em outra experiência futura, já não. Eu já tive a experiência com a terra, com a humildade, com a simplicidade, e eu estou razoavelmente satisfeito com o meu aprendizado, mas agora eu estou sentindo que eu preciso dedicar-me mais a avançar intelectualmente. Eu preciso ter oportunidade de estudar e de trabalhar para avançar intelectualmente. Eu vou escolher os pais e os meios que me propiciarão avançar nesse aspecto. Lembrando que dentro das nossas escolhas, a gente sempre pode avançar. Geralmente o projeto reencarnatório, ele visa o êxito do espírito. Talvez até mesmo por isso, a gente não pode sair pedindo, e os benfeitores não permitem, né, que a gente tente trabalhar com todas as nossas viciações, todas as nossas imperfeições. Não. Apesar de muitas vezes os espíritos desencarnados, isso os benfeitores contam, solicitarem provas dificílimas, os benfeitores avaliam com muito bom senso se aquele espírito que solicitou aquelas provas difíceis, se ele vai poder realmente enfrentá-las com êxito. E muitas vezes o resultado final é que dos pedidos que o espírito que quer voltar solicita, muitos deles não sejam deferidos, para que ele, em futuras oportunidades, possa vir a responder por aqueles outros débitos que ele queria, digamos assim, quitar de uma vez só. Então, há o objetivo de êxito do espírito, de aprendizado e não de falência. Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui que o espírito encarnado que opta pelo suicídio, não houve em momento nenhum uma programação a esse respeito. A programação reencarnatória visa o aprendizado do espírito, aprendizado no sentido moral e intelectual, para que ele avance como espírito imortal. A escolha pelo suicídio é do espírito que opta por essa saída. É claro que vai haver atenuante, sempre há. E na apreciação destas circunstâncias dolorosas daquele que opta pelo suicídio, os benfeitores sempre prestam auxílio, socorro. Maria e sua imensa falange de samaritanos permanece socorrendo estes espíritos há milênios. Mas as nossas escolhas reencarnatórias não direcionam para as nossas desistências. Vamos continuar. Na questão 262, Kardec pergunta: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então, olha só, Kardec está trabalhando duas informações aqui. Primeira, que o espírito é criado simples e ignorante, lá no princípio inteligente do universo. Todos criados igualmente simples e ignorantes. A primeira informação de Kardec. A outra informação que ele junta nessa questão é a questão do livre-arbítrio. Então ele fala assim:
Mas se nós somos simples e ignorantes, desde o início, quer dizer, nós vamos aprendendo no decorrer dos milênios, como é que desde o início a gente pode escolher? Olha como Kardec era inteligente. Há uma inteligência e um bom senso profundo nas questões que ele apresenta no Livro dos Espíritos. Mesmo eu falando várias vezes para vocês que o Livro dos Espíritos é um apanhado geral, porque era o início da doutrina, quer dizer, ele estava construindo a base. Kardec teve um cuidado muito grande nas questões que ele enviava aos espíritos e nas respostas por ele compiladas, para que não houvesse grande margem de erro. Ou seja, quanto ele pôde esmiuçar determinados esclarecimentos para não gerar novas dúvidas, ele o fez. Mas vamos ver então o que os espíritos respondem a essa pergunta de Kardec, que relaciona então o simples e ignorante, como nós somos criados, ao livre-arbítrio, à escolha das provas. Respondem eles a Kardec. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, e à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Então fica muito claro aqui que enquanto somos princípio inteligente, simples e ignorante, Deus nos supre a falta. A falta do quê? De conhecimento e de experiência. Ele supre a como? Através de uma espiritualidade superior atuante, que auxilia todos os reinos da natureza, em consequência, auxilia e acompanha desde o princípio inteligente, que ainda estagia no mineral, até os benfeitores que acompanham os homens, e também através das leis. As leis divinas também regem a nossa caminhada, não a título de punição do espírito, mas a título de orientador educacional. Mas tem um exemplo que eu costumo dar nos grupos de estudo, quem já estudou comigo lá no Cefacis vai até rir, porque é sempre o mesmo exemplo, porque é a imagem mais simples para ilustrar isso que se dá na trajetória do espírito. Imaginem vocês que eu sou uma mãe e eu vou atravessar uma grande avenida. Há um semáforo, há inclusive a faixa de pedestres, e eu estou com os meus filhos, meus 2 filhos. Eu tenho um filho de 2, 3 aninhos e tenho um filho de 20. Mesmo aguardando ainda que o sinal abra para o pedestre, eu já sei que quando eu for atravessar, isso se eu já não tiver antes, o que é certo, de mãos dadas e firmes com meu filho de 2. Apesar dele estar olhando tudo e de eu poder estar ensinando para ele como é que funciona lá, tá vendo? O sinal tá... Eu já estou ensinando, mas eu não largo a mão dele. E eu atravesso, eu deixo até ele caminhar ao meu lado na velocidade da criança, mas ele atravessa com a minha mão segura e firme, deixando que ele vá dando os passinhos dele, prestando atenção no movimento do trânsito, verificando a diferença da cor nos sinais. Ele já está aprendendo, mas eu ainda não posso soltar. Muitas vezes, se eu soltar o de 2, de 3, ele pode sair desembestado. Não posso soltar. Eu me responsabilizo por ele em grande parte do trajeto. Em relação ao meu filho de 20, apesar dele ainda não ter a minha experiência, ele já tem um aprendizado bem maior do que o de 2. E este conceito, essa educação, digamos assim, do trânsito, de atravessar na faixa de pedestre, quando o sinal está aberto para o pedestre, ele já compreendeu isso. Então, eu não preciso me preocupar tanto com ele. Ele pode até estar ao meu lado, eu posso até estar prestando atenção nele,
mas eu não preciso mais dar as mãos para ele, segurar firme na mão dele. Ele tem liberdade, inclusive, de atravessar a rua mais rápido que eu, ou mais lento que eu. Ele pode escolher não atravessar no primeiro instante que eu atravesso, ele pode optar por ficar esperando, batendo papo com alguém, ou pensando e atravessar em uma próxima oportunidade. A figura da mãe é a figura do pai e de seus ministros, que são os espíritos que atuam na criação, em todos os níveis. O filho mais novo é o espírito ainda que inicia, é o espírito que ainda é princípio inteligente, criado simples e ignorante, que está estagiando nas primeiras fases do seu desenvolvimento. O jovem de 20 já é um espírito que eu ouso dizer mais ou menos no estágio em que nós nos situamos. Nós que estamos aqui trocando os nossos estudos, buscando maiores entendimentos sobre a vida, a princípio, por termos questionamentos, estamos buscando respostas. E isso por si só já é um indício de certo amadurecimento do espírito. Porque vejam só, há bilhões de espíritos encarnados e desencarnados na Terra que não têm o mínimo interesse em saber quem efetivamente são, de onde vêm, para onde vão, qual o significado da vida, dos seus desafios, da sua dificuldade, para que ele deve seguir uma ética, por que ele deve cumprir os seus deveres para com Deus, que abraça, então, os deveres para com a humanidade, a coletividade. Então, há bilhões de seres que não têm o mínimo interesse nisso. Há bilhões de homens e mulheres, encarnados e desencarnados, que ainda vivem como se fossem meros animais, se preocupando tão somente no que vão comer, no quanto vão dormir, no quanto vão usufruir da vida, no quanto a sua prole vai estar protegida ou não. Mas nós somos mais que só isso. Mas vamos seguir. Na questão 262A, e essa vai ser a última questão que a gente vê hoje, para que eu não avance no horário do próximo estudo. Kardec pergunta: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre, exclusivamente, de sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Eu não sei se vocês vão se recordar, quem está comigo desde o início, nós já falamos um pouquinho sobre isso, quando falamos de reencarnação compulsória. É isso aqui. Mas vamos ver a resposta que os espíritos dão a Kardec. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Vale dizer, então, o que já foi visto lá no início, que existem sim reencarnações compulsórias. Não são todos os espíritos que podem escolher as provas que enfrentarão no mundo físico, no mundo material. Há aqueles que fizeram mau uso da sua liberdade anterior. Há aqueles que, por muito imaturos ainda espiritualmente, não sabem escolher a contento. Deus assume a diretriz na função, vamos dizer assim, dos benfeitores espirituais, ou seja, há espíritos superiores, muitas vezes amigos, não só daquele espírito que irá retornar, mas do grupo familiar, de um grupo às vezes maior de compromissos, e eles então decidem o caminhar reencarnatório daquele espírito ainda muito imaturo para escolher. Quando eu falo imaturo,
Eu não falo só de imaturidade relativa a, digamos assim, a ignorância, a falta de experiência do espírito imortal. Mas eu considero também imaturidade espiritual aqueles espíritos, por exemplo, dotados de muito avanço intelectual, mas pouquíssima conquista moral. Porque a conquista moral do espírito faça com que ele tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir, para que ele possa melhor escolher a sua trajetória como espírito imortal. E isso abrange a escolha das suas provas reencarnatórias. Ao espírito que é muito inteligente, mas ainda imaturo moralmente, os benfeitores espirituais muitas vezes assumem as diretrizes para que ele seja levado a reencarnar compulsoriamente, como necessidade urgente de aprendizado. Bom, nós encerramos aqui o nosso estudo rápido, né, de hoje, meia hora só. Eu agradeço a presença da Denise, da Viviane, do Carlos, da Cris, minha comadre, Valdeci, da Marri, do João Luiz, Inês. Eu agradeço a presença de vocês. Aguardo vocês amanhã às 7 horas para que a gente possa dar continuidade a esse nosso estudo rápido. E agradeço também a presença daqueles que acompanham os nossos estudos em outros horários. Um abraço, até amanhã às 7 horas.